A Bíblia nos ensina que muitos homens conquistaram, enfrentaram as dificuldades e se fortaleceram no Senhor. Esse é o estudo de número 786 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E aprendemos com esses homens lições valiosas para nos fortalecer e nos ensinar a conquistarmos. Vamos ao nosso tema, lições de um conquistador. O nosso texto base está no livro de Josué, capítulo 14, verso 13, que diz: E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebron em herança. Hebron é a antiga Kiriat Arba. Josué capítulo 15, verso 13 nos mostra, de acordo com as orientações dadas por Yahvé, Josué entregou a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, também conhecida como Hebron. Arba era antepassado de Enaque, aqueles gigantes que viveram nos tempos antigos. Calebe significa cão ou cachorro, e a característica dele era a lealdade, a fidelidade, o respeito, a honra e a honestidade. Olha que homem valoroso. Calebe era um homem de respeito lá na tribo de Judá. Números capítulo 13, verso 2, verso 3 e verso 6 diz assim: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles, e enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Olha a importância de Calebe, olha como ele era um homem de respeito, porque Deus havia dado ordem: envie um príncipe entre eles, um príncipe de cada tribo, e justamente Calebe foi enviado representando a tribo de Judá. Ele era considerado um príncipe em Israel e ele conquistou o respeito, uma posição de honra, de liderança representando a tribo de Judá. Quando Moisés, ele escolheu os espias para serem enviados lá para Canaã, para espionar. Esses espias ficaram 40 dias lá. Após eles voltarem, eram 12 os espias, um de cada tribo, e eles voltaram mostrando um relatório, reconhecendo que verdadeiramente a terra de Canaã, a terra prometida por Deus, era muito boa. Números capítulo 13, verso 27, que diz: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Aqueles 12 espias voltaram, mostraram para Moisés e para os israelitas a terra de Canaã verdadeiramente manava leite e mel. Mas dos 12 espias, 10 ficaram focando nas dificuldades para conquistar aquela terra. Números capítulo 13, verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram filhos de gigantes, eram homens muito grandes. Os 10 espias ficaram amedrontados, mas Calebe se posicionou diante do povo de Israel. Calebe mostrou que tinha fé em Deus, a fé que ele tinha nas promessas de Deus.
Números capítulo 13, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha a fala de Caleb para o povo de Israel, enquanto aqueles 10 espias estavam amedrontando o povo. Caleb e Josué, eles eram homens que tinham o Espírito de Deus, eles mostraram a fé deles diante daquela situação. Caleb mostrou a fé dele, afinal de contas, quem tinha dito que conquistariam aquelas nações para dar ao povo de Israel era o próprio Deus. Os 10 espias ouviram, mas ao invés dos espias confiarem nas promessas de Deus, eles já tinham visto tudo que Deus tinha realizado pelo povo de Israel, tudo que Deus havia feito lá no Egito, e eles tinham passado pelo Mar Vermelho, mas eles ficaram com medo, eles ficaram paralisados e amedrontados, eles ficaram olhando para as dificuldades. Números capítulo 13, verso 31 e verso 32. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles ficaram olhando para a dificuldade, eles ficaram olhando para a força daquele povo, para o poder daquele povo, mas Caleb não. Caleb, ele era um conquistador. Ao invés dele olhar para a dificuldade, ele olhou para quem fez a promessa. O povo se desmotivou, o povo chorou a noite toda, murmurou, e o povo ainda quiseram apedrejar tanto a Moisés como a Arão, como Josué e Caleb. Mas Caleb e Josué, diante desta situação, se indignaram. Eles viram a atitude daquele povo, a atitude de um povo que tinha vivido tantas bênçãos de Deus, que tinha visto as maravilhas que Deus havia realizado. Eles estavam sendo ingratos, eles estavam demonstrando que não confiavam no Senhor. Diante daquela atitude, tanto Caleb como Josué rasgaram as suas vestes e novamente eles trouxeram a memória daquele povo ingrato, daquele povo esquecido, que a terra que Deus havia prometido era uma terra boa. Números 14, verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Não era somente boa, era terra muito boa. Caleb, ele não se conformou com a atitude daquele povo, com o comportamento daquele povo, comportamento de pessoas que estavam derrotadas, pessoas que quiseram voltar para o Egito. Caleb quis mostrar para eles que eles tinham a promessa de conquistar aquelas terras feita pelo próprio Deus. Caleb, ele tinha atitude de conquistador. Ele mostrou para aquele povo que eles deveriam depender, mas depender somente de Deus. Números capítulo 14, verso 8. Olha o que ele disse: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tem outra versão que diz: se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nesta terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Que importante nós confiarmos nas promessas do Senhor. Assim como Caleb estava mostrando para aquele povo, nós não dependemos das nossas estratégias, nós não dependemos da nossa inteligência
recurso da nossa força, nós dependemos de Yahvé, nós dependemos do Senhor Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia ela nos ensina que não é por nossa estratégia, por nossa força, por nosso vigor que vamos conquistar ou que conquistamos algo, mas é pela força do Senhor, é pelo favor do Senhor a nós, é pela graça do Senhor. Quer um exemplo? Lembra quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão? Olha o que ela disse para Salomão, 1 Reis capítulo 10, verso 9. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. A rainha de Sabá está falando para Salomão, é o teu Deus que é bendito, porque foi o teu Deus que te colocou no trono de Israel, que te fez rei sobre Israel, e realmente é isso mesmo. A Bíblia nos ensina que nós podemos nos preparar para a batalha, assim como o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória, é do Senhor que vem a força. E eu falo isso para você, ao invés de você ficar aí todo angustiado, preocupado, tentando saber, tentando entender, faça o que Caleb falou ao povo de Israel: se preocupe somente em agradar o Senhor, pois se o Senhor se agradar de ti, o Senhor vai te dar a vitória. Caleb mostrou isso ao povo de Israel, que eles não deveriam temer, que eles deveriam depender de Deus, porque Deus estava com eles. Números capítulo 14, verso 9. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra. Olha a palavra de Caleb para o povo de Israel: porquanto são eles, ó, nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Caleb falou para o povo de Israel: aquele povo lá de Canaã não são sustentados pelo Senhor, mas nós somos. E hoje eu falo para você, nós estamos até aqui porque o Senhor nos sustentou. Nós chegamos até aqui porque é o Senhor que nos sustentou. É na força do Senhor que nós caminhamos. É na força do Senhor que nós somos vencedores, que nós conquistamos. E Caleb, ele tinha o Espírito de Deus e ele mostra que ele confiava em Deus. Paulo, ele também fala que o Espírito de Deus, ele é espírito de poder, ele é espírito de amor, ele é espírito de equilíbrio e não é espírito de medo, de covardia. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que importante você entender o que está habitando dentro de você. É o Espírito do Deus Altíssimo, é espírito de poder, é espírito de amor e é espírito de equilíbrio. Não devemos temer, sabe por quê? Porque o Senhor é conosco. Não temas, porque Deus é contigo. E Caleb, ele foi perseverante, ele foi reconhecido pelo próprio Deus. A perseverança dele foi reconhecida por Deus. Números capítulo 14, verso 24. Porém, o meu servo Caleb, é Deus falando, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua descendência a possuirá em herança. Olha que Deus tremendo, é um Deus que faz promessa, mas é o Deus que é fiel para cumprir a promessa. 45 anos mais tarde, a promessa de Deus tinha se cumprido. Deus havia feito uma promessa dita pela boca de Moisés e Caleb foi procurar Josué. Caleb trouxe à memória de Josué a promessa que Deus tinha feito a respeito dele e mostrou como ele creu na promessa de Deus. Josué capítulo 14, verso 6. Os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Gilgal e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe declarou: bem sabes o que Yahvé afirmou a
a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito em Cádiz Barneia. Ele trouxe a memória de Josué. O tempo não fez Caleb esquecer a promessa de Deus. O tempo não fez Caleb se revoltar contra Deus. O tempo não fez Caleb desistir da promessa de Deus, de conquistar o que Deus havia prometido. Josué capítulo 14, verso 10, que diz: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. Caleb esperou o tempo da promessa. Caleb, ele esperou o momento certo e ele foi falar com Josué. Ele foi quando a terra já estava sendo distribuída e ele fala que Deus o manteve vigoroso. Josué capítulo 14, verso 11, vamos conferir? E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Caleb estava dizendo para Josué: é Deus que tem me mantido forte, é Deus que tem me sustentado e eu estou forte tanto para a guerra como para sair e para entrar. Caleb mostrava o quê? Mostrava a disposição, mesmo com idade avançada, com 85 anos, ele não se deixou abater porque o tempo passou, não. Ele ficou esperando a promessa que Deus tinha feito para ele. E Caleb, em momento algum, duvidou de que Deus daria a ele a vitória. Josué capítulo 14, verso 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Olha a certeza de Caleb. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Quem iria expulsar? Quem iria dar vitória? Quem iria ajudar ele a conquistar? Era o Senhor, e ele atribuía ao Senhor a força dele, a energia dele, a vitória dele. Caleb, ele agradou ao Senhor. E eu vou concluir, ele se manteve fiel durante todo o tempo que ele esperava o cumprimento da promessa de Deus. Caleb é um exemplo de um homem conquistador, de um homem vencedor, de um homem vitorioso. Sabe por quê? Porque a esperança dele não estava no homem, a esperança dele não estava em ter contatos humanos, a esperança dele estava depositada no Senhor. Deus fortaleceu Caleb, enquanto toda aquela geração de homens da idade de Caleb que estava caminhando com ele no deserto pereceu, a não ser Josué que sobreviveu. Caleb se fortalecia dia após dia no Senhor, enquanto muitos estavam amedrontados e desistindo, porque tinha gigantes lá no Monte Hebron. Caleb cria nas promessas de Deus. Deus honrou a ele, como nós vimos no nosso texto base. E Deus de estratégia, Deus que faz o homem vencer, Deus que fortalece o homem. Deus é Deus que dá a vitória. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida, faça seus comentários, compartilhe e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque, eu te convido para se inscrever. E lembre-se que Caleb, ele teve atitudes de um vencedor, atitudes de um conquistador. E o mesmo Deus de Caleb é o Deus a quem nós servimos. Que possamos aprender através de Caleb e que o bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.